Agradecer, professor, pela sua atenção, pelo seu foco em ensinar realmente os alunos e desejar parabéns, tudo de bom para o senhor nesse momento tão especial. Professor Nivaldo, parabéns pelo seu dia, e eu queria dizer que a gente aprende muito mais do que eletricidade nas suas aulas, viu? Eu gosto muito de você, por isso que eu reprovei, porque só um ano é pouco. Nivaldo, parabéns, eu queria te parabenizar pelo seu dia e muito mais pela pessoa que você é, que engrandece todos os alunos que passam por você e todas as pessoas. E parabéns por ser essa pessoa excepcional e que você continue sempre assim. Beijo e feliz aniversário. Edivaldo, rapaz, que bom, hein? Mais um ano de vida. Nós aqui no departamento, eu, em nome de todos os outros colegas que não puderam estar aqui te homenageando, desejo a você muitas felicidades, muita prosperidade, que você seja sempre essa pessoa dedicada ao curso, dedicada aos seus alunos, um cara humilde, né? E que tem muita coisa para passar para todos nós aqui, para o Instituto como um todo. A sua contribuição é muito relevante. Parabéns, felicidades, curte bem esse teu dia aí agora. Oi, professor, tudo bem? Dessa vez eu não vou fazer um stand-up como eu fiz na aula, porque acho que vai ter muita gente vendo, né? Vai ser na sala de aula, então não vou fazer isso. Pois é, eu queria te desejar feliz aniversário e que você continue tendo muito sucesso na sua vida, na sua empresa, na sua vida pessoal, com seus filhos. E principalmente dizer que, eu sempre falo com amor, Jéssica, pois é, continuando. Principalmente dizer que você é uma pessoa que eu admiro muito e queria te agradecer pela oportunidade de ter te conhecido. Normalmente eu tenho um sério problema em continuar com vontade de fazer as coisas. Às vezes eu acho que eu sempre vou conseguir, e independente do tempo. E quando eu estava estudando com você, essas coisas mudaram pra mim. Eu queria fazer as coisas no tempo certo, nos dias certos, no momento que eu achava que deveria ser. E isso era todos os dias, então super mudou minha vida depois da sua aula, depois de ter convivido com você, ter conversado, por poder compartilhar experiências de vida e pedir conselhos. Enfim, né? Super obrigada, eu te admiro muito e você continue sendo assim sempre. Bom, o professor Nivaldo eu conheço há mais de 10 anos, mais de 15 anos, né? Logo que eu entrei aqui ele já era professor aqui do Instituto, na época da escola técnica. Ele sempre foi um cara muito dinâmico, não se prende somente às coisas teóricas de sala de aula, né? Então ele tem uma vida fora da escola muito grande, uma vasta experiência profissional, e ele traz isso para a sala de aula, né? E passa isso para os alunos através de histórias, né? Umas anedotas que ele conta. Então isso aí enriquece bastante a aula dele, né? Não fica uma coisa só teórica, só no quadro, né? Ele conta um pouco a vivência dele como empresário, como empreendedor. E isso aí eu acho que enriquece bastante a aula dele e a atividade dele como professor, né? É sempre bom você ter, além daqueles professores estritamente acadêmicos, outros profissionais que também atuam no mercado de trabalho. Que aí você dá ao aluno uma visão mais prática do dia a dia fora da academia. E isso é um ponto muito positivo para o professor Nivaldo. Bem, Nivaldo, primeiramente, feliz aniversário, muitos anos de vida e felicidade para você. Nivaldo, gostaria de começar essa homenagem dizendo que eu sou seu fã, certo? Aprendi muito em suas aulas, não apenas sobre eletricidade, uma matéria que você domina de trás para frente, mas também aprendi algo sobre a vida e sobre perseguir os seus sonhos. Bem, suas aulas são um verdadeiro choque de emoção, certo? De motivação. E sobre suas aulas, dois ensinamentos que eu estou tentando levar comigo, que eu aprendi e nunca esqueci, certo? A primeira é ter metas bem definidas, ter foco e nunca desistir dessas suas metas. E a segunda é que o 0 é a melhor nota que você pode tirar. Bem, sobre o 0 ser a melhor nota, custei um pouco a entender. No começo pensei apenas que um 0 ser uma nota boa para você ver o que foi que você errou e melhorar naquele determinado assunto, naquela determinada matéria. Mas percebi que o 0 ser a melhor nota é aprender um pouco sobre os seus erros. E é justamente o que eu estou tentando fazer. Estou seguindo minhas metas, onde quero chegar e o que eu quero fazer. Posso até tirar um 0 no que eu estou fazendo ao perseguir essas minhas metas. No entanto, mas uma coisa eu sei.
eu irei aprender com meus erros. Obrigado pelos ensinamentos, grande mestre. Parabéns, Nivaldo. Para mim é um prazer imenso estar gravando esse vídeo aqui para o Nivaldo, porque ele é uma pessoa que teve uma participação, uma contribuição bastante significativa na minha formação, não só acadêmica, mas até mesmo pessoal e profissional. Eu entrei no curso de Engenharia de Telecomunicações em 2009 e eu acho que eu era o único aluno da turma que não sabia absolutamente nada de eletricidade. Então eu tinha passado em todos os vestibulares anteriormente sem saber absolutamente nada de eletricidade, deixando as questões em branco. Tudo que eu sabia era que P era igual a I vezes U, mas eu não sabia nem o que era P, nem o que era I, nem o que era U. Eu estudei numa escola pública de interior, onde a gente não tinha acesso a muita coisa do ensino de física, então a eletricidade é uma coisa que a gente nem sabia que existia. Fiz cursinho durante um ano, consegui aprender quase tudo, menos a parte de eletricidade, em relação à física. Eu dava aulas de física e aulas particulares de física, e quando algum aluno me ligava dizendo que queria aula de física, a primeira coisa que eu perguntava é qual é a matéria. Porque se fosse eletricidade, eu realmente dispensava, não, estou ocupado, enfrentava um queixo, enfim. E eu entrei na engenharia com esse desafio. Quando eu olhei para a grade do curso de Engenharia de Telecomunicações, eu vi que tinha uma grade envolvendo várias cadeiras de eletricidade. E na minha concepção era, é agora ou nunca. Eu vou ter que aprender isso aqui de um jeito ou de outro. Já tinha tentado estudar por conta própria, não tinha aprendido. Tinha tido professor de eletricidade, também não tinha conseguido aprender, achava muito difícil. E o mais interessante foi que com o Nivaldo foi a coisa mais simples. Por mais que eu não soubesse de nada quando eu entrei, o modo como ele ensinava eletricidade, o modo como ele ensinava circuitos elétricos, era um modo que era tão didático, trabalhando com analogias, trabalhando com explicação assim, bem mais aprofundada, sem ficar tão na superficialidade, já que é uma matéria bem abstrata. E devido a isso eu consegui aprender o conteúdo de uma forma bem produtiva. Tirei até boas notas na eletricidade 1, eletricidade 2 já foi um pouco mais complicada, mas só devido a isso, devido a essa questão de eu ter conseguido aprender uma coisa que eu tinha passado anos e anos tentando aprender e não tinha conseguido, e em um semestre, 2 semestres consegui aprender com o Nivaldo, só isso já seria suficiente para ele ser especial na minha formação. Mas não é só isso, tem muitas outras coisas, na verdade. O Nivaldo ele é um professor completo. A gente tem uma avaliação semestral, na qual a gente avalia os professores em relação a 6 quesitos principais. E a gente sempre tem aqueles professores que são muito bons em 4 quesitos, mas tem 2 nos quais eles deixam um pouco a desejar. E 5, às vezes, são bons em 5 quesitos e no outro deixa a desejar e por aí vai. E o Nivaldo ele é o único, assim, nos poucos que eu considero completo nos 6 quesitos. Pontualidade, ele é um cara que, raramente ele chega atrasado e raramente ele termina a aula antes do horário, muitas vezes até estica. A gente que diga, às vezes a gente está com fome, assim, meio dia, o Nivaldo lá dando aula ainda, na garra. Em relação à assiduidade também, ele é um cara que, na época em que eu estudei com ele, acho que se ele tiver faltado 2 vezes em um ano, foi muito. Estou chutando, porque realmente não lembro de nenhuma falta dele. E quando ele faltava, avisava com bastante antecedência e sempre repunha as aulas. Em relação à didática dele, eu acho inquestionável, eu acho indiscutível. Até porque eu também sou professor e uma coisa que eu aprendi bastante com ele foi em relação à didática, assim, o modo como ele conduz uma aula, a forma como ele consegue explicar um assunto que é complexo não só na teoria, até no próprio nome, porque ele ensinava circuitos elétricos com números complexos, então o próprio nome já era complexo. E ele conseguia transformar uma coisa que é altamente abstrata em algo palpável, em algo simples de você entender e você conseguir trazer isso para a sua realidade. Em relação à interação dele com os alunos, também eu acho muito interessante. Ele tem uma interação que vai muito além da relação professor-aluno. Ele realmente se preocupa com o aprendizado de cada aluno, ele mapeia esse aprendizado e ele realmente se preocupa com a educação, o que já lhe dá um diferencial. Em relação ao método de avaliação, tem gente que não gosta porque ele passa muitas provas e cobra bastante, mas é um método que eu acho, na verdade, bem produtivo e efetivo, porque força o aluno a se manter sempre estudando e a gente sai um pouco daquela zona de conforto, na qual a gente está meio que submetido a só estudar quando as provas estão chegando, e acaba que o conhecimento ele fica ali memorizado durante alguns dias, depois da prova você esquece tudo e não aprende absolutamente, assim, não aprende de fato muita coisa. Enfim, em relação aos quesitos que se avalia geralmente o professor, eu praticamente dou nota 10 para ele em todos esses quesitos. Então, só por isso ele já seria um professor que eu nunca iria esquecer, um professor que realmente marcou minha formação, já que eu levo muito a sério essa questão de o modo como o professor conduz uma aula, porque eu acho que isso tem bastante significado na formação do aluno. Por mais que muitos achem que o aluno é que faz sua própria faculdade, eu acho que o professor tem uma participação
bastante importante. O Nivaldo teve essa participação fundamental assim, na minha formação. Mas o Nivaldo ele vai muito além disso. Ele vai muito além do professor que ensina o conteúdo bem, de forma didática, pontualmente, assiduamente, com todas aquelas outras, com todos os quesitos e aquelas características que eu falei. Porque ele, além de um simples professor, ele é um educador. Ele ensina você não só a aprender aquele conteúdo, mas a buscar informação, a buscar conteúdo. Toda a aula, o que eu achava mais interessante, é que ele aproveitava muito bem as 2 horas de aula que a gente tem no UFCE. Sempre a primeira meia hora, ele trazia alguma coisa totalmente extra, que não tinha nenhuma relação com o conteúdo de eletricidade, com o conteúdo de circuitos elétricos, mas que era, para mim, uma das partes mais importantes da aula. Ele sempre trazia alguns mitos, mitos gregos, trazia algumas histórias de vida, trazia algumas experiências, trazia coisas de administração, de relacionamento com pessoas, enfim. Era um aprendizado bem interessante e toda a aula eu anotava, tudo que ele falava, assim, toda a aula eu anotava, a aula de hoje, o Nivaldo deu circuitos elétricos tal, e ele começou com esse mito tal. E eu chegava em casa, eu ia revisar, ia procurar na internet o que ele falava, ia me aprofundar mais, para poder acompanhar tudo que ele estava querendo passar para a gente. Tinha gente que achava que aquilo era enrolação, era perda de tempo, que ele não queria dar aula, mas eu tenho, assim, eu sinto até um pouco de pena das pessoas que não conseguiram entender o propósito que ele queria, né, o que ele quer, passando essas coisas extras para a gente. Porque o conhecimento que ele passa em aula em relação à matéria, a gente pode aprender em livros. Por mais que eu acho que a didática dele seja muito boa, é possível também aprender livros. Mas o conhecimento que ele passa, que vai além do conhecimento técnico, é o que realmente fica e é a forma como você vai lembrar dele. Então, ele trazia muitas coisas, aprendi bastante coisa sobre administração, sobre relacionamento interpessoal, sobre liderança. Para mim, ele é não só um excelente professor, mas um excelente líder. Por mais que eu não tenha trabalhado com ele nem sabe, um sonho meu era ter trabalhado com ele. Não deu, mas quem sabe futuramente. Mas o professor em sala de aula, ele é um líder. Ele tem uma turma e ele, naquele momento ali, ele é o líder daquela turma. Então, o perfil de liderança dele, eu aprendi bastante com isso. E é uma coisa que eu tento trazer, tento até um pouco copiar. Até nas minhas próprias aulas, quando eu dava aula, na mesma época que eu estudava com ele, eu dava aulas no Projeto É Jovem, do governo. E tinha coisas que eu aprendi naquele dia e no outro dia, na minha aula, eu já levava para os meus alunos. Pessoal, olha, esse mito aqui, tal, esse assunto, levava uma coisa de administração, ou até mesmo de circuitos, do modo como ele tinha ensinado. Eu aplicava o método de avaliação dele, pedindo para os alunos colocarem as notas que eles achavam que iam tirar, para ver o quanto eles estavam se conhecendo em relação ao que eles estavam aprendendo, enfim. E assim, eu acho que boa parte da minha formação hoje, como professor, em relação a me preocupar com a educação, com o ensino, boa parte dela deve-se a eu ter estudado um ano com o Nivaldo e ter aprendido e focado muito mais, muito além de ter apenas aprendido o conteúdo de circuitos, em prestar atenção, em realmente aprender o modo como ele ministrava essas aulas, o modo como ele passava, o modo como ele conduzia. E boa parte da minha formação se deve a isso, ter estudado com ele. Eu lembro bem de uma vez que ele contou pra gente de uma funcionária que ele tinha na empresa dele, que trabalhava com vendas, e quando ele foi dar uma meta pra ela, em vez de ele dar uma meta tradicional, tipo, olha, você vai ter que conseguir 10 vendas essa semana, não, ele deu pra ela uma meta reversa. Ele falou, você vai ter que conseguir 100 nãos essa semana. Então, já pensando na motivação que ela ia ter durante a execução dessa tarefa, porque ele já pensou se a meta dela fosse de conseguir 10 vendas, e aí a cada não que ela fosse conseguindo, que é super natural, ela iria ficar frustrada e aí no quinto não ela já estaria totalmente desmotivada e não conseguiria mais nem elaborar um discurso para conseguir uma venda. Só que com a meta que ele deu, a cada não que ela conseguia, ela ficava muito mais motivada porque ela estava mais perto da meta dela, que era de 100 nãos. E se nesses 100 nãos ela não conseguisse pelo menos uns 20 sims, era quase impossível. Então eu admiro bastante essa forma dele de liderar, essa forma como ele aposta nas pessoas, como ele desafia as pessoas que trabalham com ele, como ele desenvolve, foca nas pessoas em vez de apenas no resultado, a forma como ele congratula, enfim, toda essa forma e esse espírito que ele tem de liderar. E no CAET, a gente tenta aplicar bastante o que a gente aprende com ele. Boa parte da cultura interna do CAET, assim, da forma como a gente trabalha, da forma como a gente planeja, o nosso planejamento estratégico, os nossos planejamentos operacionais, nossas metas, enfim, tudo isso tem boa parte de relação com o que a gente aprendeu com ele. Então, eu agradeço bastante a ele por tudo que a gente aprendeu. O Nivaldo, ele, assim, de maneira resumida, ele, para mim, é um ídolo, não só como professor, mas principalmente como líder. Então, é isso, Nivaldo. Obrigadão por tudo que você fez, não só por mim, mas por a gente, todo mundo que foi seu aluno. É isso aí, continue dessa forma. Você é o cara. Valeu.